nasceu em Morro da Conceição, no Recife, que é uma comunidade. E lá vocês trabalharam, você e sua família, para ajudar pessoas em situação de risco. Eu queria saber primeiro como é que era a situação da sua família nessa Uhum. época. Se vocês viviam numa situação de pobreza ou se era, se vocês tinham uma vida confortável, Pouco no melhor. limite do confortável que é Uhum. possível dentro de uma comunidade. Não, é realmente assim. A minha avó, assim, a mãe do meu pai, por exemplo, ela teve 10 filhos e ela era analfabeta. Uhum. Ela não sabia ler nem escrever, mas foi ela que me educou e foi ela que colocou dentro do meu coração o desejo de fazer um mestrado. Porque ela sempre falou: a gente só vai mudar a vida pela educação. Eu tive 10 filhos, você não vai ter nenhum pra poder você se educar. E quando meus pais se conheceram, eles se conheceram dentro de projetos e movimentos sociais. Uhum. Meu pai morava no Córrego de Euclides, minha mãe morava no Morro da Conceição. É tipo morro, aí tem cai assim, era onde o pai morava. E eu nasci no Morro da Conceição, a gente morava no Morro da Conceição. E minha mãe, ela foi a primeira da família dela a fazer a faculdade e meu pai o primeiro da família dele a fazer a O faculdade. que eles fizeram? Mãe fez pedagogia e pai fez matemática. Ele é super nerd, assim, de matemática. Da hora. Aí eles pensaram, já que a gente mudou a vida da gente, indo fazer faculdade e tudo, vamos agora, de noite, ensinar as crianças a ler e escrever na nossa casa. Uhum. As crianças que eram da mesma comunidade onde a gente morava, eles viviam ou de pegar comida no lixão ou de mendigar. Mas essa realidade, Era a que a gente vivia também. a sua também. Exatamente. Ou seja, vocês viviam a mesma realidade Exato. que essas pessoas que ajudavam. Exatamente. A gente Isso. morava lá. A diferença era que meu pai e minha mãe, por ter feito faculdade e ter uma casa pra morar, eles estavam numa situação mais privilegiada, mas eles nasceram e se criaram na comunidade. Por isso que, graças a Deus, muita gente às vezes pergunta: mas não é violento, mas não sei o quê. Eu falei, toda a minha família veio da comunidade. Então, quando eu chego, eu sou a filha de, a neta de, a sobrinha de. É outra relação. Aí, o que acontece? Aí, eles começaram... Minha mãe perguntou às crianças que estavam pedindo esmola na comunidade se eles não queriam aprender a ler e escrever. Aí, eles falaram que sim. E minha mãe começou a, todo dia de noite, dar aula de ler, escrever e jantar com 10 crianças. Só que depois de, tipo assim, um mês, já eram 50. Aí ela Esse disse... jantar, vocês davam a comida. Isso, ela fazia o jantar pra ela, pro meu pai, e comia com as estendia 10 crianças. pessoas. Isso, e dava aula pra de você ler e também. escrever. Eu ainda não era nascida. Ah, tá. Entendi. Aí foi assim que tudo começou, na época que minha mãe fazia faculdade. Aí, quando daqui a pouco ela descobriu que tava grávida, eu nasci e já tinha 50 crianças dentro da nossa casa. Por isso que eu achava que ia dar certo com o Big Brother. Porque tava acostumada. Vivia com muita Com gente. 20, tá tranquilo. Porque eu já tô acostumada a viver com muitas pessoas, assim, diferentes, né? Mas a minha realidade, por isso que eu... quando eu me tornei Miss Alemanha no ano passado, eu fui fazer o meu pitch em alemão, eu paro e grito em português. Manhã, a favela venceu. Quando eu fui agora pra Alemanha, depois que eu saí do Big Brother, eu fui pra Alemanha convidada pela Unesco entregar uns prêmios. Era tudo em alemão, eu parei tudo e falei em português. Galera do Twitter, Favela estamos no venceu. número 1, favela venceu. Porque quem vê close não vê corre. E eu nasci no Morro da Conceição e vivi até eu fazer 17 anos entre Morro da Conceição, Linha do Tiro e Água Fria. Então, essa é a nossa realidade. E essa é a realidade onde os meus parentes e amigos ainda vivem. Tanto é que eu fui a Recife, meio que escondida, visitar o projeto, que ainda existe. Porque essas pessoas são as pessoas que me fizeram. Eu aprendi mais em Linha do Tiro e dentro do projeto dos meus pais do que no mestrado na Alemanha. As lições que eu aprendi lá são as coisas que eu coloco em prática para realmente reverter algumas experiências em sucesso e não em trauma. Em que momento a Alemanha chegou pra você, tipo, de você ir pra Alemanha? Você já falava alemão? É uma coisa que a gente ficou se perguntando, né, Fábio? Essa pergunta que muita... Assim, nem eu... Nunca, pra mim era super normal, porque eu vivo essa vida, mas percebi que é uma coisa meio louca. Que foi o seguinte, quando meus pais fundaram o projeto, era tudo dentro da casa deles. E eles eram da comunidade, então eles não tinham nem água potável. Tinha que ir atrás de chafariz, etc. Era bem complicado. Aí veio uma mulher, eu nunca vou esquecer, um ano depois deles fazerem esse projeto dentro de casa, veio uma mulher da Suíça. A Suíça tem 3 partes, né? A parte que fala alemão, a parte que fala italiano e a parte que fala alguma outra coisa. E essa mulher veio francês. Essa mulher veio da Suíça fazer um documentário sobre crianças de rua na América Latina. Porque isso era um fenômeno para a Europa e até mesmo para a Ásia. Porque na Ásia tinha muitos países pobres, mas não existiam crianças de rua, não existiam crianças morando na rua. Aí ela veio fazer a tese de doutorado dela sobre isso. Eu tinha, no máximo, nem um ano ainda eu tinha quando ela veio. Eu tinha acabado de nascer. E ela conheceu meus pais e, na época, viajando pela América Latina toda, ela disse que meus pais eram as únicas pessoas, com certeza tem mais pessoas, mas era a primeira pessoa que ela conhecia da comunidade fazendo algo para a comunidade.
E ela era da Suíça. Aí o que foi que ela fez? Ela praticamente deu de presente para os meus pais 1 ano poder continuar fazendo o projeto. Porque Ela ela bancou esse projeto ela bancou por durante um ano, isso. Mas ela sempre falava pra gente, o diferencial e a motivação é essa, da comunidade para a comunidade. Porque na Europa tem muito mais pessoas do que no Brasil que são ateístas. E ela, enquanto também essa questão da fé, ela achava que não concorda dessa doutrina de chegar num lugar para salvar a santa, assim, como uma santa. Ela acredita que é muito mais importante dar o peixe, ensinar a pescar do que dar o peixe. Então, se a gente tá da comunidade fazer uma coisa, por que não apoiar isso no lugar dela chegar e criar um? Ótimo. Aí, depois disso, ela fez contato com várias universidades da Europa para mandarem estudantes continuar pesquisando com a gente ou trabalhar ajudando a gente. Aí, nesse contexto, quando eu tinha 7 anos, que eu já estava entendendo um pouco, eu aprendi a ler e escrever, eu estava tendo uma conversa com ele fazia o doutorado dele na Alemanha em jornalismo. Uwe Pullman é o nome dele. E ele tinha vindo ao Brasil 2 vezes naquele ano. E eu tinha 7 anos. Aí eu perguntei, Uwe, por que tu viesse pra cá já 2 vezes esse ano? A gente nem pra ir na pré tem dinheiro. Isso tá errado. Essa matemática não tá dando certo. Maravilhosa. Questionadora já aos 7 anos. Né? Não, eu lembro que foi 7, porque tem livro sobre isso, não sei o que, não sei o que. Eu não lembrava, comecei a ler. Eu falei, realmente, mas naquela época eu já questionava. Eu sempre questionei o status quo. Me incomoda se eu vejo uma coisa assim, né? Aí ele falou, não, por quê? Porque eu tô fazendo doutorado, a minha bolsa paga, a minha bolsa faz e acontece. Aí eu falei, tá. Então, se eu fizer doutorado, eu também vou viajar o mundo de graça e vão pagar. Ele, não. Eu não sei se o Brasil desse tipo de bolsa, mas eu na Alemanha tenho bolsa, posso fazer isso. Aí eu falei, então, se eu estudar na Alemanha, eu vou ter direito. Ele, acredita que sim, Domitila. Isso ficou na minha cabeça. Aí, com 13 anos, aí de 7 até os 13 anos, a gente sempre recebia muita visita. Doadores, estudantes, jornalistas, etc. E, por algum motivo, a gente sempre teve um contato muito intenso com a Alemanha. Sempre foram professores alemães que mandavam voluntários. A imprensa alemã sempre se interessou muito por a temática que A Alemanha, na verdade, doa mais para o Brasil do que a União Europeia toda. As doações que o governo alemão ou que organizações fazem um valor maior do que a União Europeia toda doando para o Brasil. Então, como a gente trabalhava nessa temática, acabou encadeando que eu tive contato com várias pessoas que vinham da Alemanha. E elas sempre ajudando, participando do projeto e tal. Aí, teve em algum momento, acho que eu tinha uns 10, 12 anos, aconteceu um fato de que uma família tinha uma filha adotada do Brasil e veio ao Brasil tentar ver se ainda tinha contato com a família biológica, etc. E visitaram vários projetos na América Latina, gravando um filme sobre crianças de rua na América Latina. Porque, na época, meus pais trabalhavam não só com crianças da comunidade, mas com crianças em situação de rua, que não tinha para onde voltar e dormiam no projeto. E eles fizeram esse documentário sobre crianças de rua. A primeira vez que eles fizeram o documentário, eu tinha 3 anos de idade. Tem cenas nesse documentário da Domitila. Sabe aquelas crianças no meio do lixo, só de calcinha? Sou eu. Certo? Bem essa vibe. Aí foi isso que a gente começou. O primeiro documentário foi assim. Aí rendeu o e como resultado do documentário, muitas pessoas começaram a doar pro projeto. Aí, anos depois, as pessoas perguntaram, que fim levou essas crianças? Aí eles vieram fazer a segunda parte do documentário. Aí, quando eles vieram, eles me perguntaram, Domitila, você teria coragem de passar um verão com a gente? Eu falei, lógico, me dê a passagem que eu já tô lá. Quantos anos você tinha? 13. E com 12, eu tive um acontecimento traumático na minha vida, que foi uma amiga minha, da minha comunidade, que foi assassinada pela polícia por uma bala perdida. Então, os parâmetros... E ninguém... Assim, a gente chorou, mas ninguém se traumatizou com a perda, porque todo final de semana tinha bala perdida. Sim. Na minha comunidade eram 20 mortos por final de semana, quase assim. Teve uma morte que foi parar no jornal que o assassino assassinou outra pessoa por quase 50 centavos e tal. Então, era uma situação de miséria, mas era uma situação também muito de medo, violência. Não é só aquele medo da síndrome, mas era realmente conectado à violência que estava ali no dia a dia. E essa família, desde que eu tinha 3 anos, acompanhando a minha história... Creio eu também que quando me viram lá com 13 anos, pensaram, que foi até que a gente conversou depois, antes dessa menina engravidar com 14 e o mundo se acabar, bora ver se a gente dá uma nova perspectiva pra ela. Sim. E que quando eu tinha 13 anos, já tinha amigas grávidas que estavam começando a engravidar. Aí com 13 anos, 12 anos eu tenho essa situação traumática, com 13 eles perguntam se eu quero ir pra Alemanha passar um verão lá. Eu falei, meu amor... Na hora, tô aqui, ó. Eu vou, linda. E seus pais? Meus pais, eles são maravilhosos. Meus pais, mais ou menos 5.000 crianças passaram pelo projeto, que foram criadas pelos meus pais.
E eles sempre tiveram o entendimento de que não é porque eles têm uma situação financeira ou qualquer coisa limitada que eles vão limitar a minha. Então, eu chego em casa e falo, mãe, o pessoal tá me convidando pra ir pra Alemanha. Pai, você vai deixar, né? Porque eu e meu pai, a gente é muito apegado, a gente é muito igual. Então, eu sabia que pra ele ia ser mais difícil do que pra minha mãe passar um tempo longe de mim. Mas a gente chegou à conclusão, não, é uma oportunidade única de Domitila conhecer uma nova realidade que a gente não pode proporcionar. E se essa família pode proporcionar, a gente não vai ser a barreira que não vai permitir ela viver isso. E também muito na perspectiva de que o mundo é grande, o mundo é maior do que linha do tiro. Minha mãe e meu pai sempre falavam isso. O mundo é maior do que linha do tiro. E eles sempre queriam que eu conhecesse o mundo. Eles sempre viram alguma coisa em mim, não sei. Mas eles sabiam que eles tinham as limitações deles para poder ser essa ponte. Então, quando eu cheguei com 13 anos, convencida de que o que eu quero é ir pra Europa, passar um verão europeu, aí eles falaram, ok, vai dar certo. E eles conheciam essa família também desde que eu tinha 3 anos de idade. Então, tinha uma relação de confiança. Aí, eu fui pra passar um mês. E nesse um mês, eu ficava brincando com essa menina. Ela era 2 anos mais nova do que eu. Então, assim, ela tinha a oportunidade de conhecer um pouco a cultura brasileira. No mundo onde ela vivia, eram poucas crianças de cor escura, né? Ela era, como eu, também negra. Então, ela tinha uma pessoa que ela podia se identificar opticamente e entender um pouco a cultura dela enquanto uma criança brasileira. E eu tive a oportunidade de visitar uma escola alemã e passar um mês entendendo essa cultura. Aí foi quando eu percebi que eu estava totalmente traumatizada. Eu achava que a minha vida era perfeita no Brasil. Aí quando eu chego na Alemanha, eu lembro que eu andava de bicicleta. Tudo é de bicicleta lá. Você não precisa de carro. Não tem necessidade assim, né? E na escola dela, a classe dela, o pai dela é diretor de cinema, um dos mais premiados documentaristas da Europa. E a melhor amiga dela, o pai, ele entrega cartas de correios. Isso não existia na minha realidade. Eu queria ser amiga dos diretores de cinema pra poder conseguir um papel na Globo, tipo, alguma coisa desse tipo. Mas eu tinha que primeiro ser rica pra poder chegar, pra fazer acontecer. Lá já era desde pequeno, todo mundo acessível. Né? Eu achei muito... Eu falei, peraí. E eu não acreditava. A pessoa fala assim, traumatizada. Porque viva, seja feliz. Eu falo, não, isso aqui tá meio estranho. E eu andava de bicicleta, quando escurecia, sempre olhando pra trás. Aí as pessoas começaram a perceber e me questionar. Eu falava, não, eu tô vendo que tem alguma coisa perigosa, né? Porque eu não vejo o que tá atrás de mim. Aí foi todo um tantã, de eu conversar com a psicóloga, entender que eu era traumatizada pela violência brasileira, de quanto criança de 13 anos não conseguiu, como as outras crianças de 13 anos europeias, simplesmente ir tomar um sorvete de bicicleta. As crianças iam, caía, levantava, ria, não tinha nem assim a ideia do qual poderia ser o perigo. E eu já andava na bicicleta só pensando quais seriam os perigos. E foi para essa família uma experiência interessante. Todo mundo na escola também foi uma experiência interessante. Os professores, os alunos. Porque eu sempre fui muito assim... Eu não falava alemão, mas sempre questionar, colocar assim para tentar entender. E o pessoal achou interessante esse processo. Aí, com 13 anos, eu fui a primeira vez para a Alemanha. Não porque eu queria ser travel blogger ou porque eu queria viajar e fazer postagem. Nem tinha Instagram na época. Nem tinha, isso que eu ia dizer, né? 13 anos. Mas foi muito para sobreviver. Se eu não quisesse ter o mesmo fim que a minha amiga de 12 anos, um ano anterior, tinha tido... Eu tinha que mudar a minha vida, mudar a minha realidade. Só que qual é o botão que você aperta pra sair de linha do tiro? Qual é o crediário que vão lhe dar pra você sair de linha do tiro? Então, a minha oportunidade foi, desde então, clara, é a educação. E por isso, já naquela época, bem educada, bem assim, gostava de estudar, gostava de ler, não sei o quê. Essa família sempre ficava muito admirada com esse meu interesse pelas línguas, pelas coisas. Aí eu comecei, quando eu voltei, eu comecei a me autodidaticamente ensinar inglês, escutando Spice Girls. Ai, que tudo! Ah, melhor escola de inglês é Spice Não é Girls, verdade? galera. Pelo amor de Deus. Pai e mãe não entendiam nada. Eles ficam, essa menina é doida, ela acha que ela é chique, é? Só porque ela voltou da Alemanha, ela agora acha que é melhor do que eu. Eu falei, não, eu quero aprender inglês, eu preciso aprender uma língua. E eu escutava músicas das Spice Girls. Eu conseguia fazer, na época, idêntico como elas, a pronúncia. E depois eu procurava no Vagalume a tradução. Aí eu memorizava. Vagalume, amo. E desde sempre existe. Aí foi assim que eu comecei a aprender inglês. Aí quando foi, que eu volto da Alemanha também, eu decido começar a dar aula no projeto. Eu percebi que eu já, na minha cabeça, no meu universo, falei, nossa, eu já fui, já voltei, já tive essa experiência, eu tenho que dividir e não só receber aulas do projeto. Que eu já recebi desde 7 anos aula de atuação no projeto. Sim. Para acreditar que a minha realidade não é só linha do tiro. Porque todo mundo olha pra você com um pouco de pena, um pouco de nojo, um pouco de preocupação, um pouco de como falar, como lidar. Hoje em dia é mais difícil ainda, porque... Você já percebia isso quando era criança? Já. Você já tinha essa noção de Já. Porque às vezes a criança vive num mundo mais lúdico e não percebe, mas você já notava Eu sentia isso. Eu sentia isso. A minha avó, a mãe da minha mãe, tem uma história familiar que ela falava que ela trabalhava como
ela trabalhava como empregada numa família. Eu era pequena, eu já lembrava dessas histórias da minha mãe contando e tal. Ela trabalhava como empregada e o pagamento dela era feito em bananas. Meu Deus. Isso eu quando era pequena, não é tipo assim, há 10 milhões de séculos anos atrás. atrás. Eu era pequena Aham. e eu lembro quando vovó chegava com as bananas, por exemplo. Porque aí era o dia que ela recebeu o pagamento dela. E aí quando foi depois eu percebi que as minhas amigas, quando eu tinha 12, 13, começavam a engravidar, etc, pp, elas deixavam os filhos delas com as avós pra poder tomar conta do filho da pessoa do bairro rico e só voltavam uma vez por mês pra casa. Aí eu sempre percebi isso. Eu vivia nessa realidade, eu vinha dessa realidade, mas eu tive a chance de ir pra Alemanha, passar um verão na Alemanha. Eu tive a chance de entender que existe Spice Girls e aprender inglês Sim. com 15 anos já falava. Eu tive a chance de receber o prêmio. Aí, quando eu começo a dar aula às crianças de ler e escrever na minha comunidade, eu fiz a mesma coisa. Eu fui pra Alemanha pra sobreviver e eu dou aula de ler e escrever pra sobreviver. Porque eu posso entrar em terapia e ficar chorando porque minha amiga morreu, ou eu posso proativamente fazer alguma coisa pra que outros não morram. E na minha cabeça infantil era, se todo mundo souber ler, vai saber qual ônibus que eles têm que pegar pra fugir da polícia. Aí eu comecei a dar aula de ler e escrever pra poder as crianças saberem pegar o ônibus. E eu usava teatro e dança. Eu cantava qualquer dança, dançava e falava, agora isso se escreve assim, ó. Legal. Entendi. Aí eu comecei a fazer isso com 13 anos. Não era porque eu sou inteligente, que eu quero... Não, é o que tá tendo. E eu sempre... Aí com 15, eu recebi o prêmio da Unesco. Sim. Agora, de criança até o prêmio da Unesco, mãe fala muito isso. Eu sempre fui assim. Por isso que muitas coisas que chocaram no Big Brother, eu bater, eu sempre fui assim. Então, por exemplo, meu avô, ele trabalhava no único hospital público, restauração, né, lá do Recife. Quando eu era pequena, ele era enfermeiro e a minha avó era faxineira. Então, quando eu tava com a minha avó, ela fazendo a faxina e eu esperando ela largar, eu via como as pessoas me tratavam. A minha cabeça, eu já tinha visto o mundo, eu já tinha entendido, conversado com pessoas que estão doutorandos, a minha cabeça estava, entre aspas, em um patamar, mas a minha realidade socioeconômica estava em outro patamar. E isso sempre foi muito difícil para as pessoas lidarem. Nunca foi, quer dizer, foi difícil para mim, mas eu nunca duvidei de quem eu sou. Mas eu sempre tive essa problemática de ter que ou lutar por um certo respeito para ser vista como Domitila e não como a criança que vem da favela. Já era um tema muito grande na minha Pra não ser infância. subestimada. Eu acho que é mais do que subestimado. Eu acho que é a questão de... Eu trago todas as fisionomias de onde eu venho. Mas, às vezes, ou é roupa, ou é uma palavra, ou é eu traduzir para uma pessoa riquíssima o que é que a pessoa tá querendo dela. Então, eu sempre percebi que as pessoas só... A avó da amiga minha me explicou isso bem. As pessoas só veem a gente até aqui. Quem a gente é, só a gente vai saber. E existem algumas situações que é muito importante para mim provar quem eu sou, até para as pessoas entenderem. Existem milhares de Domitilas, da onde eu venho, de Ilha do Tiro, tem talento de cacho. Tem um jovem que passou pelo projeto que hoje ele é artista plástico em Washington, D.C. A minha assistente, na Alemanha, faz o mestrado dela em Direito. E ela vem também, ela passou por atividades do projeto, vem de Linha do Tiro. Então, eu me vejo muito nessa posição. É mais fácil falar, tá, ele acha que eu sou, perdão a palavra, que eu sou puta, que eu sou namorada do futebolista, por isso que eu tô aqui, ou que eu sou favela venceu e tenho que pegar o outro elevador. Mas eu tenho que mostrar pra essa pessoa quem eu sou, na chance que essa pessoa entenda. E a próxima que entrar não tem que se... Porque nem todo mundo vai ter essa que eu tenho. Então, já fazer pra quem não tem. Porque todo mundo fala, é muito mais fácil falar, Domitila, aqui é assim. Eu falo, não. E vai continuar assim, se a gente não gritar. Então, lembrar, ok, e você quer em que língua? Tá, é verdade. Eu posto fotos de biquíni, mas eu também falo 4 línguas. E você quantas? O mestrado não se compra, porque ele foi feito numa das 20 melhores universidades do mundo. E quando as pessoas me veem, elas não veem isso. E eu acho normal, mas eu não consigo dizer, tá, ok, então pra você, eu vou ser o que você quer que eu seja, pra seu mundo ficar bonito. E a sua criação de que você vê o mundo é continuar batendo com a sua realidade. Ou sabe? seja, pra que você continue sendo privilegiada do jeito que você é e os outros continuem vivendo a vida que eles vivem sem possibilidades e oportunidades. Exato. E todo mundo que eu conheço é incrível. Todo mundo, não é uma exceção. E assim, depois que eu saí do Big Brother, isso pega proporções incríveis. Todo mundo que eu conheço que tem um sucesso extraordinário ou que é feliz fora do limite, tiveram alguma história de superação. Então, eu percebi pra mim, quando eu tava me formando, me tornando a Domitila que eu sou hoje, eu sentia isso, mas eu não sabia nomear, eu não sabia se podia nomear, eu não sabia qual seria a consequência de nomear. Por exemplo, se a minha avó tá limpando o chão e uma pessoa cospe onde ela acabou de limpar, a minha intenção é falar, você é cego?
Você não viu que ela acabou de limpar, não? Ela tá aqui a serviço, não é de você, meu amor, é do hospital. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz isso uma vez, ou se eu fizesse isso, o que é que pode acontecer? Vai que aquele é exatamente o chefe, o que assina o ponto, não sei o quê. Vai ter uma consequência. Então, foi sempre muito assim, de me testar nesse espaço também, sabe? De saber quem eu sou, de ter autoestima pra poder defender o meu espaço. Porque muita gente fala, eu tô lutando por esse espaço. Mas você chega no espaço, o espaço não tá preparado pra você. Porque o design desse espaço é pra outra pessoa com experiências diferentes da sua. Tá tudo bem, mas eu vou ocupá-lo.